Olá, companheiros de caminhada, sejam bem-vindos à nossa aula 4. O mal cresce e o amor de Deus aparece. É isso mesmo. Tomamos uma decisão, mesmo depois de ver uma criação tão maravilhosa, o homem, de um Deus tão bondoso, o homem decide não ser totalmente dependente desse Deus e tomar o seu rumo próprio, o seu próprio caminho. Mas e agora? O que acontece com isso? De fato, a consequência é presente, a consequência existe, mas Deus não desampara, ainda mesmo que sendo o renegado dessa história, Deus não desampara a cereja do bolo da sua criação. A humanidade, o homem e mulher, ainda tem esperança. Vamos ver? Bom, na verdade, a minha notícia não é tão boa para vocês, como vocês já devem imaginar. O cenário, na verdade, é representação de um crescimento do mal. E a gente pode ver isso claramente ainda em Gênesis. Em Gênesis 4, logo depois de expulsos do Éden, a família de Adão cresce, ele tem os seus filhos, a gente sabe ainda o pecado de Caim com relação a Abel, ali já poderia ser uma representação do cenário do mal crescente, mas eu separo esse trecho do Gênesis 4, do versículo 23 a 24, que deixa isso mais forte, mais marcado ainda. Disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será 77. Ou seja, que cabeça boa tem uma pessoa dessa, que mata um menino, mata uma criança, um jovem, e ainda se justifica que ele deve ser perdoado pelo fato de Caim ter sido perdoado. Só pode significar o crescimento de um cenário maléfico. E é o que é interessante que a gente vê em parênteses aqui sobre o texto de Mateus 18, que lá na frente Jesus vai fazer exatamente o contrário. Perguntam para ele quanto que um homem tem que ser perdoado. Ele fala 70 vezes 7. Não é 77, né? É 70 vezes 7, mostrando que o perdão de Deus, o perdão de Cristo é acima de todos. E aí, esse cenário que era extremamente nocivo ao comportamento humano, acaba levando aí Deus a tomar uma atitude extrema, uma atitude que provavelmente não foi de bom agrado para ele. Aqui em Gênesis 6 a gente consegue perceber a partir do versículo 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de tê-los feito. Bom, com certeza, para que Deus tivesse tomado essa atitude, não foi uma coisa fácil, não foi uma coisa gostosa de se tomar. E aí eu queria fazer um parênteses aqui na explicação, quando a gente fala que Deus arrependeu-se de ter feito o homem. Pô, será que Deus se arrependeu? Puxa, fiz besteira, vou partir para outra, isso aqui não é o caminho certo. Bom, a palavra para arrependimento aqui ela tem um significado diferente do que a gente entende só do arrependimento dessa forma mais simples, né, que eu comentei para vocês. A gente pode notar isso claramente que lá em Isaías 40, que começa com a mesma palavra, é o Nasham, uma palavra hebraica, e ela se repete novamente ali em Isaías 40, que ela tem um sentido de lamentar-se, né? Em que Deus ele se entristece. E esse arrependimento tem uma coisa a ver com consolação. Então, na verdade, é um entristecimento profundo pela atitude tomada pelo homem, e que Deus, quando diz isso na nossa tradução em português, que se usa o arrependimento, mas tem essa questão de que decepção, né? Eu tinha uma expectativa, quando ele dá ao homem a obediência voluntária, e a expectativa, a possibilidade do homem escolher o não pecar, mas o homem escolhe o pecar. Deus sabia que havia essa possibilidade bem latente, mas mesmo assim, com certeza, como Deus, como a gente vê nos relatos de toda a Bíblia, sempre há um entristecimento, um arrependimento, algo muito ruim quando Deus vê o pecado sobressaindo sobre a humanidade, vê o pecado maior do que a humanidade, e inclusive isso levaria já essa relação de entristecimento a ter que sacrificar o seu próprio filho para que esses pecados fossem perdoados. E aí, como é que Deus faz esse plano ali de
dar um fim à criação, dar um recomeço, na verdade, à criação que ele tinha estabelecido. Deus acaba selecionando um homem, um pai de família, nosso conhecido Noé, considerado justo por Deus e um dos poucos ainda que viventes da terra que poderiam representar esse início da bondade da criação feita por Deus. E ele oferece a Noé essa condição de poder continuar ali com o plano da criação. E em Gênesis 6, a partir do versículo 9, diz o seguinte: esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo de sua época, ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida-a em compartimento e revista-as com piche por dentro. Aí ele dá as definições, dá todas as especificações para a criação dessa arca, e mais para frente, no capítulo 7, do versículo 1, então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. E aí, como a gente faz a brincadeira aqui, não tinha guarda-chuva para todo mundo, Deus estabeleceria lá o dilúvio, fazendo chover durante 40 dias sem parar, e todo o ser vivente, exceto aqueles animais que entraram na arca e a família de Noé, morreriam. Aqui, para a gente ter uma noção, é bacana essa visibilidade, porque a unidade utilizada na Bíblia, que são côvados, a gente convertendo aqui para os nossos conceitos métricos, né, para ficar um pouco mais claro, para você ter uma noção do tamanho dessa arca, que não é uma coisa pequena, quando a gente vai defender ali a crença nos detalhes da palavra de Deus, da Bíblia. Olha que interessante, a arca tinha 133 metros, por aproximadamente 14 de altura, 23 de largura. Quando a gente bota ali na relação de tamanho, nota-se que dá para colocar praticamente 2,747 ali dentro da arca, dá para colocar grandes animais ali em cima nossa ilustração, ônibus então, quantos ônibus? Olha o tamanho de um elefante ali perto da arca, elefante daquele tamanho todo, não daria para colocar uma enormidade de animais ali? Sim, daria. A arca foi feita de um tamanho gigantesco. E o conceito arca é exatamente esse que a gente está vendo aqui. É um quadradão, parece um tijolo. Ela não tem leme, ela não tem vela, ela não tem, com certeza, motor, que não tinha naquela época, ela não tem, de fato, direção. Ela precisa e seria levada para onde Deus definisse que ela deveria andar. E aqui um relato bem curioso sobre uma pesquisa feita com outras crenças de outras partes do mundo, de outras religiões, inclusive, outros princípios religiosos, mostrando que a questão da destruição pelas águas, em certa fase da humanidade, ocorrera em quase todas elas, exceto na egípcia, que entendeu ser parcial a representação sobre a ideia do dilúvio. Todas as outras, de alguma maneira, acreditavam que realmente aconteceu algo semelhante ou exatamente igual ao dilúvio. E aí em Gênesis 7, 24, a gente vai voltar um pouquinho nesse texto, mas só para vocês entenderem a altura que chegou essas águas. Ali no Gênesis 7, 24, diz o seguinte: e as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. As fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam, e a chuva parou. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias, os animais tinham diminuído. As águas tinham diminuído, e no 17º dia do 7º mês a arca pousou nas montanhas de Ararat. As águas continuaram a baixar até o 10º mês, e o primeiro mês do 10º mês apareceram os topos das montanhas. Primeiro dia do 10º mês, apareceram os topos das montanhas. Se ele foi parar lá no topo do Monte Ararat ele tem 5.610 metros
de altura. Você imagina o quanto que teve de água caída do céu e subida da terra para que isso acontecesse. Então, realmente, o dilúvio teve uma ocupação aí muito importante por toda a face da terra. Bom, estabeleceríamos ali um recomeço e seria ali a possibilidade de uma nova jornada para o homem. Mas será que o coração era novo? Será que existia um recomeço nesse coração, uma nova esperança? Eu vou ler para vocês aqui, após toda essa contagem de dias ali, de Noé enviar primeiro um corvo, depois a pomba, esperar vir a terra seca, até que viesse a pomba com um galho em seu bico. Noé abre o teto da arca, consegue reconhecer que a terra toda estava seca. Eu vou ler a partir do versículo 15. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estão com vocês, as aves, os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e multipliquem, encham novamente a terra. Então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos, e as mulheres deles, e com todos os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão, e todas as aves, tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após a outra. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Então Deus faz uma promessa aqui para o homem que não mais dependerá de uma atitude relacionada a ele, que haveria ali o recomeço, pois sondou o coração de Noé e viu que mesmo depois dessa oportunidade, o coração dele ainda era inclinado para o mal. Começava ali uma fase importante para a nossa história, em que Deus trabalharia passo a passo para nos reconstituir através do cume, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como um lindo presente, Deus nos dá um sinal desse recomeço, um sinal que tanto admiramos, que tanto gostamos de ver quando ele aparece aí no céu. Começou aqui esse sinal tão bacana que você ainda vê hoje aí nos dias pós-chuva, que tem sol, podemos contemplá-lo. No capítulo 9, no versículo 1, Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Foi a mesma ordem, da mesma forma dada a Adão lá no começo. Encha a terra, multipliquem-se. Realmente era um recomeço. Um pouco detalhe diferente, que o coração já era fruto do pecado. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês, e os animais selvagens, as aves dos céus, as criaturas que se movem rente ao chão, e os peixes do mar. Eles também estão entregues em suas mãos. Tudo o que vive e se move servirá de alimento para vocês, assim como eu lhe dou os vegetais. Agora lhe dou todas as coisas. E aí vou adiantar aí ao versículo 12. Convido vocês a lerem o texto. E Deus prosseguiu inteiro, mas vou ler o capítulo a partir do versículo 12. E Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês. Para todas as gerações futuras, o meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra. Nunca esqueça disso quando você vê um arco-íris. Nunca. Olha que bacana esse vídeo que esse paraquedista teve ali, estava no momento certo, teve a sorte de conseguir encontrar e filmar o arco-íris se formando, fazendo o círculo, mostrando como se fosse realmente uma aliança, né? Para lembrar a aliança que Deus faz com o ser humano, de não mais repetir o dilúvio, o efeito todo do que aconteceu nesse episódio de Noé. Mas logo que
Deus sai, lembrando, reforçando aquele ponto de que Deus, quando Noé sai da arca, perdão, quando Deus promete não mais fazer aquilo, mas mesmo assim ele reconhece que o coração do homem ainda estava mal, sabendo de todos os passos, sabendo de toda, nada foge ao controle ou à perspectiva de Deus. Deus já tinha uma noção bem forte do que viria a seguir, e aqui em Gênesis 9, 18 a 29 mostra isso. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses foram os 3 filhos de Noé. A partir deles toda a terra foi povoada. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam ao lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levaram-na sobre os ombros e andaram de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Vocês lembram que há pouco a gente viu ali na aula passada a questão de quando, primeira coisa que aconteceu com Adão e Eva quando eles pecaram, foram ver que estavam nus, e isso os envergonhou, e eles procuraram se cobrir. Então, com certeza foi uma grande vergonha para Noé passar por essa questão, e o filho dele, o filho mais novo dele, vê esse episódio. Ao invés de cobrir o pai, como fizeram os outros 2, ele vai e desonra o pai, tira ali um sarro do pai, tira ali tenta fazer algo pejorativo e não trazer de fato a honra que seria ter coberto o pai. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu que o seu filho caçula lhe havia feito, disse: Maldito seja Canaã, escravo de escravos será para seus irmãos. Disse ainda: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos, viveu ao todo 950 anos e morreu. Realmente já mostrando ali que existe uma tendência para não ser honroso e amoroso como deveria ter sido Cã. Mas não para essa história por aí, infelizmente. Quando a gente observa no mapa, a gente pode entender um pouco a consequência de até onde foi a maldade do coração, baseado nesses primeiros relatos aí do que aconteceu com Cã e seu pai Noé. Quando Noé publica, avisa o que aconteceria com seus 3 filhos, ele põe o Jafé com uma grande posse de terra, e os jafetitas acabam ocupando de fato a parte da Europa e a parte da Ásia Maior, então é uma grande possessão de terra. Os filhos de Sem e os semitas ocupam ali o Oriente Médio, essa parte da Ásia, que é da onde vem o povo hebreu, da onde sai Abraão, inclusive, por isso que eles são chamados de semita. E os filhos de Cã e seus descendentes acabam indo para o norte da África, um pouco ali na parte também do Oriente Médio, mas principalmente no norte da África, ocupando ali uma boa parte da terra. Bom, e aí resumindo um pouco essa parte aí desse recomeço não tão positivo como deveria ser após o evento do dilúvio, após aí o evento com a família de Noé. O homem realmente, próprio Deus especifica, e a gente tem certeza ainda mais absoluta quando a gente olha eventos como esse que eu acabei de comentar. O homem realmente não consegue por si só tomar uma conduta boa, ter um coração puro, mesmo depois de tudo o que Deus fez, o coração do homem ainda é duro. Mas graças a um Deus poderoso, justo e misericordioso, que ama o homem, nós temos a esperança. Mas também temos uma grande certeza. Por nós mesmos não conseguiríamos alcançar a redenção, por nós mesmos não conseguiríamos alcançar a reconciliação e termos uma perspectiva melhor da bondade de Deus. Este novo evento que acontece logo na sequência, que mostra bastante qual é a tendência do coração do homem, é o evento da Torre de Babel, também bastante conhecido por nós. Em Gênesis 11, a partir do versículo 1, no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Oh, que beleza, hein? Não precisa aprender outros idiomas, conseguir se entender. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície de Sinear e ali se fixaram.
Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo, e disse o Senhor: eles são um só povo, e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo, dali o Senhor se espalhou por toda a terra. É interessante como o ser humano busca sempre alcançar a Deus e ser maior do que Deus de uma maneira ou de outra. Parece que é intrínseco a nós essa nossa necessidade, né? E eles tinham ali uma intenção de construir algo que os tornasse mais famosos do que tudo. Era um planejamento de ego ainda maior do que o próprio conhecer. O homem tem essa característica, não tem jeito. Nós temos nosso orgulho, às vezes mais ressaltado, é algo que temos que ter essa preocupação, esse olhar bem atento. Temos essa rebeldia de não aceitar as coisas que são dadas ou feitas por Deus ou pedidas por Deus para nós. E nós queremos salvar a nós mesmos, né? Isso é uma característica muito clara do ser humano. E achamos, né, que podemos alcançar a Deus do nosso jeito, da maneira com que definimos. E o que Deus mostra bem claramente que não vai ser desse jeito, não é dessa maneira que vocês chegarão até mim, mas sim do modo com que eu vou mostrar para vocês, e vou mostrar para vocês de uma forma bem clara, e vou ser gracioso com vocês além disso. O ser humano, ele constrói essas torres, não era só na época de Babel. Nós vemos aqui os exemplos dos zigurates. Zigurates são essas construções feitas por alguns povos em que ela tendia a ser o mais alto possível. Existia uma tenda ali, um dormitório ficava em cima, onde ficava o líder, o sacerdote desse grupo, e que ele tentava ali ter esse contato com Deus para poder representar a Deus diante dos demais que estavam. Nós temos aqui alguns exemplos de zigurates aí pela história espalhados pelo mundo, como na arquitetura suméria ou na própria arquitetura maia, datados todos esses antes de Cristo. E o que é impressionante quando a gente olha essa história do Babel e a gente relaciona com a graciosa redenção através do nosso Senhor Jesus Cristo. O que acontece, eu pergunto para vocês, no dia de Pentecostes, em que Jesus sobe aos céus? Quando ele de fato sobe para alcançar a Deus. As línguas não se confundem mais e todos passaram a se entender. Pois é, meus queridos, dá para perceber com clareza que é necessário dar uma arrumada na casa, porque do jeito que está, não dá para ficar. É necessário fazer alguma coisa, porque o homem se distancia cada vez mais de Deus, e ao se distanciar cada vez mais de Deus, o seu caminho pela ruindade é iminente. É necessário reconstruir, fazer um plano de reconstrução. E aí, qual que é o seu palpite? Para se conectar um pouco aí no conteúdo, a pergunta que você deve refletir um pouco: como você acha que vai ser feita essa reconstrução? Reativa aí todos os seus conhecimentos, os seus estudos já que você tem já feito sobre esse assunto, dá uma repensada, porque na próxima aula a gente começa a entrar nesse plano de reconstrução, inicialmente através da aliança abraâmica. A sua bênção às nações, as bênçãos de Deus, todas as nações começam a ser reveladas através dessa aliança. Vamos junto, não perca a próxima aula e que Deus nos abençoe.